Bem, vamos então neste vídeo terminar a resolução do exercício 6 da ficha 4. Antes de avançar na resolução, só fazer aqui duas chamadas de atenção que reparei quando estive a visualizar o vídeo anterior. Na aula, nós tínhamos feito aqui a troca das condições nesta estrutura if. Portanto, aqui no if vamos verificar se o delta é igual a 0 e eu não alterei aqui o comentário, só para ficar em conformidade. Portanto, vamos aqui alterar. Outra coisa que eu há pouco também vos disse no outro vídeo foi que não há necessidade de fazer uma função aqui para fazer a validação do valor do A. Mas obviamente poderíamos fazer isso, não é? E além disso até podíamos fazer outra coisa. Até poderíamos pensar numa função que fizesse a leitura de todos os valores que são necessários. Portanto, todos estes coeficientes. Ganharíamos com uma leitura mais... Ficaríamos aqui com menos instruções na função main. E, portanto, a leitura poderia ser mais fácil de ser realizada. Pronto, não vamos fazer isso aqui neste exercício, também já fizemos noutros e iremos fazer noutros mais para a frente. Vamos agora pensar, então, em devolver ao utilizador, quer o número de soluções, portanto, mensagens apropriadas com o número de soluções e com as respectivas raízes. E, como tínhamos visto, se o valor for 0, se o número de soluções for 0, significa que não há raízes reais. Se for 1, há uma raiz e é dada por esta expressão. Se o número for 2, então há duas raízes reais e as expressões são estas. Então vamos lá implementar isto. Também já tínhamos visto que podemos usar um switch case, porque vamos comparar o número de soluções com a variável, não é? O valor da variável número de soluções com o inteiro, ver se é igual ao 0, ou 1 ou 2. Isso não pode ser feito aqui em baixo, ou seja, aqui em baixo não podíamos usar um switch case porque a comparação envolvia desigualdades, neste caso aqui o menor, e depois, ou então também o maior. Aqui podemos fazer isso. Pronto. Então, temos aqui já a estrutura switch case. Vamos comparar, vamos ver se o número de soluções é 0, 1 ou 2. Também já vimos que a única possibilidade, se tiver tudo direitinho, tudo bem feitinho, esta função, número de zeros reais, só poderá devolver esses valores, 0, 1 ou 2, à função main, e, portanto, o default não é necessário. Não sendo necessário o default, aqui o case 2 é o último case que aparece na estrutura switch case, logo não necessita do break, e daí já não ter colocado aqui o break. O que é que acontece? Então, se o número de soluções for igual a 0, a única coisa que nós precisamos é de indicar ao utilizador, enviar uma mensagem a dizer que não há soluções, ou não há raízes reais, não é? Não há raízes reais. Ou há 0 raízes reais, se preferirem. Se o valor for 1, então significa que há uma raiz real. É o caso em que a raiz é dupla. Há uma raiz real, e diz que é uma raiz real dupla. E neste caso, então a raiz vai ser calculada, podemos pôr aqui o seu valor, vai ser uma raiz real, portanto, vamos ter aqui o valor dessa raiz. Ora, precisamos de declarar duas variáveis, não é? São duas variáveis do tipo float. Vou dizer que é a raiz 1 e a raiz 2, que é já a segunda raiz também declarada. E precisamos de as calcular, não é? Vamos aqui então calcular. Neste caso, a raiz 1 vai tomar o valor de, como nós estávamos aqui a ver, de menos b a dividir por 2 vezes a. Então, de menos b a dividir por 2 vezes a. Não é preciso colocar parênteses, a divisão e a multiplicação têm a mesma prioridade. Vamos formatar aqui o número para só apresentar duas casas decimais e vamos mandar escrever, então, a raiz 1. De forma idêntica agora, se for para o caso do case 2, é idêntico, não é? Só que em vez de termos só uma raiz, vamos ter duas raízes. Temos a raiz 1 e a raiz 2. E agora a fórmula vai ser então dada, ou melhor, o valor das raízes obtém-se com estas fórmulas, através da fórmula resolvente, não é? Então, é o menos b
mais, eu aqui não tenho o delta calculado, não é? Portanto, posso fazer a chamada à função delta ou então calcular diretamente o delta. Eu agora vou fazer isto assim porque a seguir já vamos modificar. Portanto, vamos aqui pôr, ora, raiz quadrada, portanto, menos b mais raiz quadrada, e raiz quadrada é sqrt, square, daquele valor de b ao quadrado menos 4ac, certo? A dividir por 2a. Ora, aqui temos uma questãozinha matemática, que é, temos aqui uma adição no numerador. O numerador tem que ser calculado primeiro, portanto, precisamos de pôr aqui parênteses. A segunda raiz é idêntica, no entanto, em vez de termos aqui um mais, vamos ter aqui um menos. E a mensagem, então, agora vai ser: há duas raízes reais e elas são este valor e este valor. E vamos apresentar também as duas raízes aqui. Raiz 1, raiz 2. Ok. Então vamos testar, para ver se não me esqueci aqui de nada. Vamos pôr aqui primeiro a janela dos logs. Vamos compilar, para ver se não há erros. Não me esqueci aqui de pontos e vírgulas. Ok, então temos aqui um erro. Aquele que aparece tantas vezes, que diz Implicit Declaration of Function sqrt, não é? sqrt. O que é isto? Já sabemos que quando aparece este erro é porque a função em causa não é reconhecida. E significa que temos que fazer um include ou de uma biblioteca do sistema ou de um ficheiro nosso. Neste caso, esta função é uma função matemática e com todas as funções matemáticas estão definidas nesta biblioteca, map.h. Compilamos outra vez. Já não tem erros, não tem warnings. Vamos executar. Vamos tentar então, se o A for 0, dá mensagem de erro. Vamos colocar aqui coeficientes daqueles polinómios que são conhecidos, por exemplo, o 1, o menos 5 e o 6. Aqui diz que tem duas soluções e que são o 3 e que são o 2. É verdade, está correto. Vamos testar agora, por exemplo, com 1, 0 e 4. Isto é um polinómio que só tem raízes imaginárias, portanto não tem raízes reais. Está correto. Se for, por exemplo, o 1, o menos 4 e o 4 que também temos utilizado, é um exemplo em que nós temos apenas uma solução real. Atenção que aqui o nosso número de soluções são reais, não é? Temos uma solução real, essa solução é dita uma raiz real dupla e é 2. Se quiserem depois verifiquem. Ok, está correto. E está resolvida então também a linha, está aqui, está resolvida também esta linha, portanto a linha C. Na linha D, diz para alterarmos a função número de zeros reais, que foi esta função que nós já fizemos na linha B, de forma a calcular e devolver o valor das raízes, caso existam. Ou seja, o que nós fizemos há pouco, na função main, agora pedem-nos para incorporar isso na função número de zeros reais. Ou seja, esta função agora, além de devolver o número de zeros reais, como já acontecia, vai ter que devolver também o valor das raízes, no caso de existirem. Ok? Então vamos lá fazer isso. E depois, aqui na linha E, é utilizando esta função, não é? Atualizar a função main de acordo com o que fizermos agora, com esta modificação. Ok, então vamos ter, queremos alterar aqui, vamos pensar, esta função já devolve por return o número de raízes, o valor número de raízes, e agora vamos querer devolver também as raízes. Então, as raízes são do tipo float, como são valores que vão ser devolvidos, não podem ser estas variáveis, portanto, raiz 1 e raiz 2 não podem ser float, do tipo float, mas têm que ser ponteiros para float. Portanto, isto acontece com a variável raiz 1 e acontece com a variável raiz 2. Ok? São valores que vão ser devolvidos e têm que ser aqui calculados. Ora, no caso do delta ser menor que 0, não há raízes reais, portanto, não é preciso calcular o valor da raiz 1 nem da raiz 2.
No cálculo, no caso do delta ser igual a 0, significa que vamos ter uma raiz real. Então, vamos calcular essa raiz. Já temos aqui a expressão, não é? Portanto, podemos aqui aproveitar esta expressão. Aqui fazer copy-paste. Portanto, raiz 1 toma o valor de menos b dividido por 2a. No entanto, raiz 1 é um ponteiro para float e não é float como era há pouco no main. Então temos que colocar assim. Tem que ser o valor apontado por raiz 1 é que toma o valor de menos b dividido por 2a. E no caso de termos duas raízes reais, então vamos calcular essas raízes. Podemos também aproveitar aqui que já fizemos ali o cálculo em cima. E de forma idêntica, o que é que vai tomar o valor? O que vai tomar o valor é o valor apontado por raiz 1 e aqui o valor apontado por raiz 2. E estes valores, então, são devolvidos e é devolvido também o valor do número de raízes. Certo? Vamos lá agora atualizar ali a função main. Vamos também atualizar aqui o protótipo desta função, é? Para ficar em conformidade. E vamos para a função main. Então, reparem que agora a função número de zeros reais tem mais argumentos do que tinha. Portanto, aqui vamos ter que fazer a chamada com 5 argumentos. Caso contrário, deixem só tirar aqui para vos mostrar. Caso contrário, depois vai dar erro. Vamos compilar. Pronto, já está a dizer que a função tem poucos argumentos. Então, vamos lá colocar aqui a chamada à função, portanto, com as raízes. E agora não se esqueçam que, como a função número de zeros reais, o que nós vamos passar não podemos passar o float. Tem que ser um ponteiro para um float, ou seja, tem que ser o endereço. Então aqui tem que levar o i comercial raiz 1 e depois i comercial raiz 2. Fazer a chamada à função. Portanto, esta função continua a devolver o número de soluções, mas agora vai devolver a raiz 1 e a raiz 2. Significa que aqui, adaptando este switch case, isto não era necessário pôr, foi só para nós fazermos os nossos testes, portanto podemos comentar. E agora aqui adaptando, as raízes não são calculadas no main, não é? Tiramos. E aqui vamos mandar escrever. Não é? Vamos mandar escrever a raiz 1, vamos mandar escrever a raiz 2, vamos lá compilar para ver se falta alguma coisa. 0 erros, 0 warnings, vamos testar mais uma vez, vamos testar por exemplo agora com 1, com 0, com 16, também há um exemplo de uma equação que não tem raízes reais. Vamos testar com as outras, por exemplo, 1, 4, 4 é o exemplo de um caso em que há uma raiz real dupla, é o menos 2. Se for 1, menos 5 e 6, que é aquilo que também já tínhamos feito, há duas raízes reais, e são o 3 e o 2. Pronto, e está feito aqui, está feita a resolução do exercício. Deixem-me só ver, penso que está tudo. Está tudo feito. Então vá, votos de bom estudo.